Por que pessoas bem formadas continuam pobres? Esse é o tema desse episódio do Money Play Podcast. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também e vem comigo para esse episódio do Money Play, onde eu vou falar sobre o porquê que as pessoas que têm uma boa formação, por exemplo, até bons salários, elas continuam pobres. Vamos lá, pobre, não quero que você já pense aqui que é aquela pessoa que ganha mal, né, tem um salário ruim, vindo uma condição de pobreza mesmo, não. Pessoa pobre é aquela pessoa que tem escassez de alguma coisa. Se você tem pobreza em algo, seja de saúde, seja pobreza de intelecto, pobreza do que for, quer dizer que você tem escassez naquilo. Quando a gente fala pobreza financeira, quer dizer que você tem escassez de dinheiro. E isso não acontece só com gente que ganha pouco, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ao contrário, gente que ganha muito bem acaba sendo pobre também. Isso acontece. Você já deve ter conhecido aquela pessoa que vira pra você e fala, pô, pessoa que tem um bom salário, vira pra você e fala, pô, tô sempre sem dinheiro, cara, tô sem grana. E até uma pesquisa que a gente fez aqui no Money Play, que não me deixa mentir, que é o que mudaria mais a sua realidade financeira. A gente sabe que aqui a nossa amostra ela é um pouquinho pequena, porém, se a gente for replicar isso pro Brasil inteiro, a gente sabe que não vai dar um resultado tão diferente. E a pesquisa deu, como sempre dá geralmente, tá? Das 3 opções que a gente colocou, o que transformaria a sua realidade seria ganhar mais, gastar menos ou investir melhor. Em primeiro lugar, disparado, ganhar mais. Em segundo lugar, investir melhor. E em terceiro lugar, por último, gastar menos. Isso representa alguma coisa pra gente, não representa? Pois é. Então, o que acaba acontecendo com muita gente? Você deve conhecer pessoas nessa situação, que tem uma formação boa, faz uma boa universidade, tem uma formação num curso que é renomado, numa universidade boa, tem bom currículo, né? A pessoa ela se forma e já tem um acesso legal ali no mercado, às vezes faz uma pós-graduação também, uma especialização, MBA, acaba entrando num bom emprego, numa boa empresa, tem curso de idiomas, a pessoa ela fala inglês, fala agora mandarim também, fala japonês, alemão, o que for, e acaba conseguindo bons salários também. Seja uma pessoa trabalhando para empresas, seja trabalhando de forma autônoma, trabalhando até em cargos públicos, por exemplo, no caso de alguns concursos, mas a pessoa consegue ter um bom salário, ter um bom rendimento no mês. Só que essa pessoa, no mesmo caso, acaba tendo dívidas, essa pessoa acaba fechando no 0 a 0, que é aquele caso que eu já comentei pô, eu tenho um bom salário, mas cara, nunca sobra dinheiro. Você vai conversar com a pessoa e ela ganha bem, você sabe, mas ela tá sempre sem dinheiro. E aí você vai conversar com alguém que tem um salário que às vezes é 5 vezes menor, às vezes 10 vezes menor, e essa pessoa ela tá numa condição muito mais tranquila, muito mais favorável, sossegada em relação a dinheiro, tá? Isso acontece muito porque a pessoa ela opta em ganhar mais, mas ela não se preocupa com o lado do gastar. E aí você vai encontrar pessoas que têm uma renda superior, como o caso de pessoas que eu converso, até acompanho, né, há alguns anos ali vem do caso, pessoas que têm uma renda de 30 mil ou mais e acabam fazendo sobrar dinheiro. Ganham de 30 para mais, que é uma renda muito acima da realidade brasileira, e não conseguem fazer sobrar dinheiro, estão sempre em dificuldade, fechando 0 a 0, ou até pior, como o caso das dívidas. Tá? Quais são as causas disso? Por que isso acontece? É importante saber para você poder se blindar desse problema. Porque se você começar a ganhar mais, a partir do momento que você começa a ganhar mais, ter uma boa renda, é importante que você comece a mudar a sua realidade também. E mudar a realidade, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira causa para muitas pessoas. Mudar a realidade, muitas pessoas entendem que é melhorar o seu padrão de vida. E aí a gente vai para o quê? O aumento de padrão de vida, ele envolve ter uma casa melhor, num lugar melhor. E aí quando você aumenta o padrão de vida da sua moradia, fala, pô, eu moro num bairro que é mais periférico, um bairro onde as casas, as residências elas são mais baratas, é um bairro que eu não gosto, não é muito bom, insegurança, e eu passei a ganhar mais, ganhar melhor. Eu vou mudar para um bairro que é um pouquinho mais centralizado, mais próximo do meu trabalho, vou melhorar o meu padrão de vida. Só que esse bairro é mais caro. A residência lá, o aluguel ou a compra do imóvel ela é mais cara. Só que o entorno dessa casa também acaba sendo mais caro.
Você vai na padaria, você paga mais caro. Você vai numa lanchonete, você vai pagar mais caro. Então, todo o seu custo de vida ele aumenta. O seu padrão de vida ele começa a aumentar também. E isso que acontece com muita gente. Fala, pô, eu comecei a ganhar mais, eu quero transformar a minha realidade. E aí a pessoa vai dar esse salto e aumenta o seu padrão de vida. E não só com a casa, né, com a moradia. Às vezes você permanece no mesmo lugar, você compra um celular muito mais caro. Você troca de carro e pega um carro muito mais caro. Um carro com preço mais alto, você vai pagar um seguro muitas vezes mais caro, você vai pagar um IPVA muito mais caro, você vai ter talvez até mais combustível, a manutenção ela aumenta. Então, não só o carro, mas vem um pacote todo junto. Roupas, viagens e por aí vai. Essa é a primeira causa do porquê que as pessoas, mesmo com um bom salário, uma boa formação, acabam tendo uma situação não tão favorável financeira, fechando 0 a 0 ou pior. Então, como eu falei lá no começo, acabam ficando pobres, com escassez de dinheiro. Aumentar o padrão de vida. A segunda causa, e essa daqui vale um destaque especial, porque é o que acontece com a maioria, é a falta de planejamento. A falta de planejamento ela acaba causando muito essa situação da pessoa que tem uma boa renda, ela ser pobre, ela ter falta de dinheiro. Por quê? Geralmente você vai se programar para ganhar dinheiro. E não tá errado, tá? Você deve ter ouvido muita gente aí falar, pô, você tem que estudar, você tem que estudar, tem que estudar. Defendo isso, você tem que estudar, se preparar para poder ter um bom salário. Certíssimo. Só que você não se programa para gastar. E é aí onde está o problema. Você se programa para ganhar, mas não para gastar. Então você gasta de acordo com o que aparece na sua frente. E aí você não tem esse planejamento. Muito menos para um dia você chegar na condição de não precisar mais trabalhar. E aí é o que você vê com muitas pessoas que já estão ali mais para o fim do que para o começo da jornada de trabalho, né, da carreira profissional. Essas pessoas não têm a condição de manter um bom padrão de vida, nem o mesmo ou superior ao que elas têm enquanto elas trabalham, quando elas se aposentarem. E aí é onde a gente enfrenta muita dificuldade, as pessoas que não se planejam, porque elas têm que continuar trabalhando para conseguir manter o padrão de vida mesmo depois de uma idade avançada, depois de aposentar, elas não podem parar de trabalhar porque tem muitos compromissos para manter. E aí o dinheiro do trabalho ele é importante. Aquela grande diferença entre renda ativa e renda passiva, né? Então a pessoa ela, pô, até tem uma renda passiva aqui que seria de uma aposentadoria, mas eu não posso parar de trabalhar porque essa renda passiva não é suficiente para eu me manter. Então eu tenho que continuar trabalhando, tenho que continuar com a minha renda ativa aqui para poder só manter o meu padrão de vida. Isso entra na falta de planejamento. A pessoa se programa para ganhar muito bem, mas não se programa para gastar e muito menos para chegar num dia na oportunidade, né, a situação de poder parar de trabalhar. Então, esse é um dos pontos importantes aí que causam a falta de dinheiro ou a pobreza de quem tem uma boa formação. E por último, e não menos importante, uma das causas é o orgulho. Você já deve ter visto muita gente que tá numa situação boa, aí vai, viaja, gasta, tá ali por cima da carne seca. De repente, desemprego, uma emergência, só que essa pessoa ela acaba não querendo descer nenhum degrau do padrão de vida. Tá ali travado, fala, pô, mas eu vou parar de gastar, eu vou parar de viajar? Não, porque eu já sou uma imagem, eu já defendo essa pose para todo mundo que me conhece, eu já atingi um certo patamar. Eu não quero sair daqui, eu não quero descer desse nível, desse meu pedestal. Tudo bem, essa pessoa até consegue se manter por um tempo. Só que ela esquece que a subida foi de escada, foi sofrido, foi suado. Porque você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que enfrentar muita coisa para você chegar à maioria das pessoas, tá? Deixar bem claro aqui. A maioria acaba passando por muita coisa para chegar num patamar legal de remuneração, de salário, de padrão de vida. Só que para descer, você desce de elevador. Quando a pessoa ela tem o orgulho, ela infelizmente não quer descer na necessidade, fala, pô, preciso, porque se eu não fizer isso agora, pode ser que eu não consiga recuperar lá na frente. E tem várias pessoas que eu conheço, você também deve conhecer, várias pessoas que tiveram essa ascensão, mantiveram um padrão de vida legal durante muito tempo, mas aconteceu uma emergência. Por essa pessoa não tomar a decisão rápida de voltar atrás, de descer alguns degraus ali no padrão de vida, infelizmente, ela retardou isso, o problema foi aumentando, 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 até chegar num ponto que era irreversível, que infelizmente ela não conseguiria nunca mais, não conseguiu, né, nunca mais voltar no patamar que ela teve ali na melhor época financeira da sua vida. Então,
A questão do orgulho é uma das grandes causas, né, a terceira que eu destaquei aqui, do porquê as pessoas acabam tendo esse tipo de problema. As pessoas com uma boa remuneração, pessoas com boas formações, acabam sendo pobres. Mas, Fabrício, beleza, você falou das causas, né? O aumento no padrão de vida, sem planejamento, a pessoa que tem orgulho, não quer voltar atrás. Mas qual que é a solução para isso? O que, que a gente pode fazer para não cair nesse problema também? Por quê? Ganhar dinheiro todo mundo quer, normal. Tá? Você aí do outro lado quer, eu também quero, a gente quer ir melhorando também nosso padrão de vida ao longo do tempo. A ideia não é a gente ganhar um salário 10 vezes maior do que a gente ganhava 5 anos atrás e continuar com o mesmo padrão. Tá? Eu ganhava R$ 1.000, estou ganhando 10 hoje, eu não quero continuar vivendo como eu via quando eu ganhava 1.000. Mas eu também não posso viver consumindo os 10, só porque eu passei a ganhar 10, por exemplo. Tá? Esse é um dos pontos. As soluções, quais são os principais pontos que a gente tem que ter consciência quando a gente começa a ter um aumento de renda ou quando a gente busca isso, que está certo, repetir mais uma vez aqui, a gente ter um aumento de renda, ter bons salários. Primeiro é ter essa consciência de que o mais importante não é o quanto você ganha, e sim o quanto você consegue guardar. E isso está totalmente relacionado ao quanto você gasta. A gente falou aqui já em outros episódios, né, sobre aumentar o delta, que é a diferença do quanto você ganha para o quanto você gasta. Então, quanto maior é a sua receita, maior tem que ser a diferença também para o quanto você gasta. Isso é importantíssimo. Então, aquela fatia do quanto você consegue guardar, o quanto você vai investir, no fim das contas, isso é fundamental para você conseguir ter, poder evitar, né, esse problema de não se tornar um pobre no futuro. Tá? E aqui eu destaco um pontinho interessante, que é você conseguir viver com 80% do que você ganha. Se você conseguir manter isso, independente do aumento financeiro que você tiver, do quanto você vai estar ganhando por mês, se você conseguir manter o seu padrão de vida, seja para gasto fixo, para variável, gasto que é essencial, e aquele gasto que é do lazer, aquele que você também tem que fazer, mas que é opcional, se você conseguir travar isso em 80% do que você ganha, ótimo, porque os outros 20% fica uma fatia livre para você conseguir investir. E aí, se você está ganhando R$ 1.000, a gente vai falar hoje de 200. Se você está ganhando 5.000, a gente vai falar isso de R$ 1.000 por mês. Se você está ganhando 10.000, isso já sobe para R$ 2.000. Se você está ganhando 50.000, sempre os 20%, eles vão estar travados ali. Só que quanto mais você ganha, maior em valores vai ser essa fatia, apesar de apresentarem sempre os mesmos 20%. Se você passar a ganhar 100.000 por mês, 20.000 vai ser a sua fatia separada para investimentos. Então, se você conseguir viver com 80% do que você ganha, tá? No máximo 80%, se você conseguir viver com menos, ótimo, que você guarda mais, mas no máximo 80% que você ganha, você já blinda muito o seu patrimônio, de lá na frente você ter um grande problema por conta do seu padrão de vida ter aumentado desenfreadamente, tá? E geralmente, quando a gente fala isso, né, quando eu converso com algumas pessoas que têm essa situação de não conseguir guardar, de passar por problemas financeiros mesmo tendo um bom salário, geralmente esse caminho é o mais difícil. Tá? Pelas causas que eu falei, né, o que leva a pessoa a estar ali, aumentou o padrão de vida, tem orgulho, não se planejou, mas geralmente esse caminho mais difícil é o que vai trazer o maior resultado, que é você pisar um pouquinho ali no freio e falar, opa, peraí, deixa eu tomar um pouquinho de consciência aqui, deixa eu voltar atrás com os meus gastos. É o mais difícil, você descer alguns degraus aí no seu consumo, mas geralmente é o caminho que vai trazer mais resultado. Porque pensa, você está acostumado a gastar com comida, com saída, com viagens, você tem que parar e diminuir o seu padrão de vida, pensando em gerar essa saúde financeira, é difícil, você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas quanto mais demorar, como eu falei, mais difícil fica. Então é fundamental que você tenha esse poder de decisão rápido, você saiba identificar que ali pode ter algum problema que pode se estender por algum tempo, e aí você tomando essa decisão mais rápida, você consegue reverter ali o cenário, consegue voltar e até superar o patamar financeiro que você tinha antes. Então, esse é um ponto fundamental aí como solução para você conseguir não se tornar um pobre mesmo ganhando um bom salário. E qual que é a importância disso? Se você fizer essas mudanças, um dos pontos fundamentais aqui é que o seu rendimento, até profissional mesmo, tá? O seu rendimento ele tende a ser maior, porque uma pessoa que está menos estressada,
ela performa mais. Pessoa que está mais estressada, preocupada com o dinheiro o tempo inteiro, que eu tenho que ganhar mais, como foi o resultado da pesquisa que a gente fez aqui, como é o resultado da maioria das pesquisas de boca, de rua mesmo, né, que as pessoas fazem, até televisão, internet, você pode ver muitas pesquisas relacionadas a isso, que as pessoas pensam em ganhar mais ao invés de gastar menos. A pessoa que pensa sempre em ganhar mais, ela vai estar mais preocupada em achar um novo emprego, em ter uma remuneração melhor, ao invés de focar no trabalho, no dia a dia que ela está fazendo. O que ela pode fazer dentro do próprio trabalho para acabar tendo uma performance melhor. Ou nos estudos, porque a gente sabe que tem muita gente, até que acompanha aqui o Money Play, que hoje trabalha e estuda, faz uma faculdade, uma especialização. E se você não se dedica tanto a essa faculdade de especialização, vai absorver menos conteúdo. E se você está estressado pensando em dinheiro, isso vai acontecer. No fim das contas, você acaba tendo uma performance geral um pouquinho menor. E o ponto principal, que aí a gente vai falar do terceiro pontinho que é importante para você não se tornar um pobre no futuro, para a gente ter um ponto de equilíbrio ali, é que se você está estressado ou se você está pensando mais em ganhar mais, ao invés de administrar melhor aquilo que você tem e gastar menos, você está mais suscetível a tomar decisões ruins com o dinheiro. Isso já cai nos investimentos, que é algo que a gente fala bastante aqui. A gente conversa com muito gestor de fundo, muitos investidores, traders, né, já passaram aqui pelo Money Play também, e todos eles falam a mesma coisa, que se você não está tranquilo para tomar decisões, geralmente você vai tomar a decisão errada. E se você está perseguindo o dinheiro, você precisa mesmo ter uma boa remuneração, ter pensa mais em ganhar mais, você está mais suscetível não só a tomar uma decisão errada com o investimento, que é um investimento, vamos dizer assim, tradicional, no caso de uma renda fixa ou ações, mas você também está mais suscetível a cair numa fraude, em golpes financeiros. Por quê? Porque você quer dinheiro. Tem alguém que aparece te oferecendo dinheiro fácil, entre aspas. Uma proposta razoavelmente boa, que você não conhece, que é um mercado que você acaba não tendo tempo de estudar porque você está muito preocupado em ganhar dinheiro, e você não está nem com cabeça para estudar, a pessoa vem com uma proposta que é boa aos olhos, te agrada, e você, por querer o dinheiro fácil, está muito mais sujeito, muito mais suscetível a acabar caindo num golpe financeiro. Então, aplicando esses pontos, né, essas soluções que eu comentei de você tomar consciência, viver em um degrau, um patamar abaixo do quanto você ganha, você fica muito mais tranquilo, menos estressado e mais fresco para tomar decisões boas em relação aos seus investimentos, né, com a cabeça mais fresca para tomar boas decisões com os seus investimentos. Num grande resumo aqui do que a gente está falando, o que a gente poderia colocar aqui como três leis aqui para você não entrar nessa situação, para você não se tornar um pobre mesmo ganhando bem. Primeiro, se prepara para ter um bom salário. Esse é o ponto principal, tá? Quando a gente fala de renda, você tem que se preparar para ter um bom salário. Se você quer ter uma boa renda, uma boa remuneração, se prepare, estuda, trabalha, mão na massa mesmo, a gente defende muito isso, então a gente aqui do Money Play, né, a gente fala bastante a respeito aqui na equipe, então a gente defende muito isso, tem que se preparar, especializar, estudar mesmo, para ter uma boa remuneração. Só que o segundo ponto também é muito importante, é fundamental, que é você se esforçar para gastar pouco. Você tem que custar pouco para o seu padrão de vida, para o seu dia a dia. Você tem que gastar pouco. E aí vai o esforço, que é você conseguir, mesmo tendo aumentos salariais, tendo um bom ganho, você se esforçar em segurar o seu padrão de vida para aumentar aquele delta que eu comentei agora há pouco. E o terceiro ponto que é fundamental também para você ter uma solidez na sua construção de patrimônio, para você conseguir fazer isso com qualidade, é você estudar para investir bem. Porque mesmo que você tenha um bom controle, você está ganhando bem, tem um bom controle dos gastos, você consegue segurar ali, tem um delta legal. Se você só poupar, se você não souber investir, o efeito no longo prazo, ele não vai ser muito vantajoso para você não. Então, apesar de você ter feito aquele esforço de segurar o padrão de vida, você não vai conseguir construir muito lá para frente. E aí vem aquela sensação de, pô, eu abri mão de tanta coisa lá atrás, podia ter aproveitado tanto esse dinheiro, ter gasto, ter viajado, e no fim das contas, deixei aqui na poupancinha e isso não me rendeu muito. Então, é fundamental também que você estude para poder investir bem. Juntando essas três coisas, se preparando para ganhar, para ter um bom salário, uma boa remuneração,
se esforçando para custar pouco para você mesmo, gastar menos, e estudando para investir bem, que é fazer o seu patrimônio trabalhar a seu favor, pronto. Somando essas 3 pontas aí, esses 3 fundamentos, você consegue construir patrimônio, vai ter uma vida saudável, dificilmente você vai se tornar um pobre ganhando bem. Se você quer evitar isso, segue esses 3 passinhos aqui, tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Beleza? E aí? Você tem algum caso que já aconteceu na sua vida? Você fala, putz, isso daqui, se eu tivesse ouvido esse vídeo antes, ou ouvido esse episódio antes, tivesse visto esse vídeo, teria evitado, teria tomado melhores decisões. Você já passou pela experiência de ter um bom salário, infelizmente não conseguiu aproveitar e tá agora correndo atrás? Comenta aqui embaixo, participa também. Se tem dúvidas sobre algum ativo, quer mandar sugestão de entrevistado também, comenta aqui pra gente. Não esquece de se inscrever, de curtir e seguir a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Beleza? Te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!